Então, bem-vindos todos aí a mais um encontro nesses estudos do Yoga Sutra de Patanjali, esse conhecimento tão valioso, tão importante para o nosso caminhar na vida. E eu vou começar hoje eu resolvi trazer o mantra que eu fiz ontem para vocês, e aí para a gente poder fazermos juntos, né? Poder fazer junto esse mantra tão precioso, para que a gente possa abrir, né, na força dos mantras, nas invocações, assim, da vibração, daquilo que essas palavras em sânscrito trazem com tanta força, com tanta abertura para o nosso caminho. E esse mantra é uma invocação a Patanjali, né, esse grande professor, esse grande mestre, utilizado também em muitas linhagens aí do yoga, em muitos métodos do yoga para abrir as práticas, e nós utilizamos para abrir nossos estudos no Yoga Sutra. Então, se posicione, né, para receber, para juntos a gente abrir esse portal e adentrar esses estudos com mais abertura e conectados mesmo, assim, trazendo esse lugar que cada um de nós habita de uma forma presente, entre terra e céu, aqui estamos. Então, respirando fundo. Hum. Om Yogena Chitasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidjakena Yopakarotam Pravaram Munina Patanjalim Pranjalira Natosmi Abahu Purushakaram Chanka Chakra Siddharinam Sahasra Shirasam Suetam Pranamami Patanjali Om. Que a força dos mestres ilumine sempre o nosso caminho para que possamos usar a força do Yama que nós estudamos ontem, a força de Satya, da verdade, no nosso caminhar. E hoje a gente continua aqui com esses nossos estudos, trazendo então só para a gente se posicionar da onde nós estamos, né? A gente está estudando o Yoga Sutra de Patanjali e estamos vendo especificamente o segundo capítulo, o Sadhanapada, que são os meios de práticas, as ferramentas para que nós possamos vivenciar o Samadhi, essa iluminação, essa comunhão com essa força divina. Então, nós pegamos um tema do Ashtanga Yoga, um instrumento, uma parte, um anga do Ashtanga Yoga, que são 8 passos. Nós pegamos os niyamas e yamas, e agora estamos vendo os yamas. A palavra yama significa muito importante, falamos muito ontem na aula, na primeira aula de yama, conter um impulso natural. Hoje não vamos falar mais sobre isso, vamos caminhar com ele, porque tem quais são os yamas. Patanjali, como um grande professor, como um grande mestre, um grande praticante, um grande yogi que vivenciou o yoga, vai pontuando esse passo a passo e nos oferecendo como se fossem flechas direcionadas para que nós possamos olhar com atenção e trazer para o nosso dia. Sadhana, sadhanapada, prática no nosso dia. Então, yamas conter os impulsos, um impulso natural, são vários. Ontem a gente viu Satya e hoje nós vamos entrar então no Ahimsa. Esse que, pelo jeito, é sempre o mais conhecido de todos. Não que seja o mais praticado, mas que seja o mais conhecido, né? Existe uma grande diferença em a gente conhecer e em a gente viver o conhecimento, né? Mas é nessa abertura e nessa invocação que a gente caminha passo a passo para agregar conhecimento no nosso dia a dia. Essa é a intenção dessas aulas que a gente está estudando, dessa prática, desses estudos do Yoga Sutra.
é trazer para o nosso dia a dia, e não deixar um conhecimento estagnado, né? Então é isso que é onde a gente quer, onde eu quero chegar com vocês. Então, a rimsa significa dano, violência. E toda vez que o sânscrito tem o a no início, é a negação da palavra seguinte. Então, a negação de violência, a negação de fuga é não violência, né? A não dano, não fuga, eu falei errado, é o dano causado em alguma coisa, em alguém, por alguém e no mundo. Então, é a não violência, a não agressão. Então, uma frase importante, assim, para a gente poder ancorar já, desde já, esse ahimsa, que é uma atitude, um tipo de comportamento em relação a todas as criaturas. Aqui, vamos só olhar um pouco com mais atenção, né, que yoga é expansão da consciência. É uma das palavras, né? Eu sempre falo para os meus alunos, tenha uma páginas e páginas só para escrever o que é o yoga, porque a gente vai trazendo várias colocações assim, uma delas que é realmente é a expansão da consciência. Qual consciência, né? Porque são várias camadas. A consciência que vê, a consciência que enxerga mais amplo. Porque a maioria das vezes, ou a nossa vida, nós levamos a nossa vida com um olhar, com a consciência muito estreita. Desde a consciência da escuta, a consciência da visão, a consciência da fala, a consciência do paladar, a consciência do cheiro, a consciência do tato. Cada uma dessas é uma camada. E a gente vive muito pequenininho, sentindo aquilo que está na nossa pele, enxergando só o que a gente pode ver, e muitas vezes enxergando menos do que a gente pode ver, ouvindo pouco. E o yoga, todas as práticas do yoga, todos os instrumentos que o yoga traz, ele trabalha para que haja essa expansão, para que a consciência possa se expandir, ou seja, sentir mais, ouvir mais, trazer através das palavras mais conhecimento, perceber mais sabores, se envolver mais e principalmente o reconhecimento de que não somos seres individuais e sozinhos. Sim, somos seres individuais, porém não estamos sozinhos e tudo que a gente faz não para na gente. Tudo, absolutamente tudo, desde o pensamento até a nossa fala, as nossas atitudes, tudo que a gente faz, nunca aquilo fica só aqui. Ela sempre tem uma repercussão. Então, como a gente está nessa visão, nesse convite para expandir, é necessário que a gente tenha, sim, esse olhar interno ancorado para o nosso eu individual, para saber de fato quem somos nós, quem é você, que a gente trouxe bastante ontem, quem é você, né? O que acontece dentro do meu universo interno? E a partir disso, como que o meu universo interno interfere constantemente no universo externo? Isso é expansão da consciência. Quando eu percebo que todas as minhas atitudes, que o fato de eu estar sentada aqui, o fato de eu andar, qualquer coisa tem uma repercussão no exterior, né? Cria uma ressonância que interfere em diversos lugares e diversas formas. Então, quando a gente fala rimsa, a gente está trazendo aqui conter um impulso natural. Esse impulso natural está dentro de nós. Essa força da agressão, da luta, que também vem do instinto de sobrevivência, porque quando a gente começa a estudar os yamas, nós vamos perceber com muita clareza que um leva ao outro, que um está totalmente conectado ao outro, porque todos fazem parte dos aspectos e dos sentimentos para que nós possamos viver. Então, no momento em que eu observo dentro de mim essa agressividade interna se manifestando de diferentes formas,
ela provavelmente vai ter um impacto no exterior. Então, se eu sou agressivo, se eu sou violenta, que se eu causo algum dano a mim, e quando eu falo, né, e quando a gente fala a mim, esse quem sou eu, vamos olhar para as camadas que nos compõem. Então, a nossa camada mais densa, de novo, né, gente? O conhecimento vai sempre, é o mesmo, mas ele vai somando. Então, o que que é que é a camada mais densa? O nosso corpo físico. Nosso corpo físico. Então, eu observo se eu sou violenta com o meu corpo físico. Como que é essa violência? Ela pode ser de diversas formas. Ela pode ser, por exemplo, de uma forma muito simples que está acontecendo muito hoje. A pessoa está extremamente cansada, fisicamente cansada, e não descansa. Isso é uma agressão. Isso é uma agressão para si própria. A pessoa está com fome, está irritada por causa disso, e ela não para, não come e continua irritada. Isso é uma super agressão. Eu, então, dentro do corpo, asanas, vamos falar, né, do yoga dos asanas. Tão importante os asanas. Muitas vezes o asana é o estudo do corpo, o aperfeiçoamento do corpo e a investigação da beleza que é o corpo tem. Mas muitas vezes o yoga é faz, tem que ser assim. E acaba agredindo o corpo, porque machuca o corpo, porque não reconhece um limite. E todos nós, como seres humanos, não como seres divinos, tá? Então, nós, como seres humanos, somos limitados. Nós temos limitações no corpo, temos limitações na mente, temos limitações nas emoções e na nossa consciência. E aí, quando a gente expande do ser humano para o ser divino, essas fronteiras, elas se expandem, elas crescem. Então, a não violência para nós mesmos, do denso ao sutil, olhando para o nosso corpo, e aí a gente, daqui a pouco, conforme a gente for caminhando nesse conteúdo, você vai trazendo reflexões já, né, e trazendo para você o quanto isso faz parte da sua vida, ou em alguns momentos fazem parte, outros não. Essa não violência vem do corpo físico, da camada que nós somos, da camada mais sutil que o corpo físico, que é a nossa camada da mente. Então, eu posso ser violenta comigo mesmo mentalmente. Posso me cobrar de muitas coisas. Eu estou vendo meus limites e eu estou cobrando que eu tenho que estudar, tenho que fazer, tenho que passar isso, tenho que fazer aquilo. Então, o que a gente impõe para nós mesmos no aspecto mental, muitas vezes é uma agressão. Muitas vezes. E hoje, principalmente, chamando mais atenção para a história que estamos fazendo parte, né, da humanidade que estamos fazendo parte, que nós somos passagem por aqui, né? Então, cada um de nós hoje observa em volta de você como a violência está crescendo intensamente, está crescendo muito. E ela nasce a partir da onde? De sementes lançadas para o nosso interior, principalmente para o campo da nossa mente, que é um campo fértil. A nossa mente é o campo mais fértil que tem dentro desse contexto natural, maravilhoso, de toda a criação. Então, todas as sementes lançadas, ela tem um potencial gigante de expandir. E hoje a gente está vivendo, né, uma nutrição muito intensa das nossas ervas daninhas, das ervas daninhas que encobrem os nossos sentidos, que fecham e nos impede de ver a realidade e a beleza que ela é, e principalmente de viver a não violência, né? De viver a paz, de viver em harmonia. Então, a gente está recebendo hoje, quando essa foi a chamada para observar a sua volta, de como as pessoas estão se relacionando. Porque elas se relacionam a partir dos aspectos que estão na sua mente, dos padrões mentais, que é a estrutura, que dá a base para ela.
Agora, a notícia maravilhosa é que a mente é totalmente mutante, que a mente muda o tempo todo. Então, se esse jardim que pode ser mudado o tempo todo, então imagina na sua vida, em qualquer lugar, você chega num lugar para morar e tem um pedacinho, um pedacinho de terra e aquele pedacinho de terra tá seco, tá feio, tem um monte de... Você nem sabe direito o que que tem, as ervas daninhas dominaram, tudo, não nasce nada naquele campo fértil, tem uma florzinha ali que tenta nascer, mas ela morre porque a erva maior já dominou tudo, né? Então, o que que você faz? Você vai limpar aquele lugar. Você vai limpar. Então, o processo da não violência no campo da mente começa com uma purificação, começa com a limpeza. Então, quando a gente quer trabalhar e olhar para essas ervas que, além de nos agredir, agride o outro e, consequentemente, aquilo que vai repercutindo na rede do viver, eu preciso organizar dentro de mim, reconhecer e poder fazer essa limpeza. Então, em qualquer passo, qualquer sadhana do yoga, em qualquer instrumento que nós vamos usar no yoga, nós vamos passar pelo processo de purificação, pelo processo de limpeza. Então, ainda nas camadas do nosso ser, falamos do corpo físico, falamos do corpo mental e o nosso corpo emocional. Nosso corpo emocional que também sofre todas essas agressões, porque se o meu pensamento é um pensamento de cobrança, é um pensamento que não acredita, há falta de autoestima, falta de autoconfiança, isso tudo é agressividade, é ahimsa, é rimsa, não ahimsa, é rimsa. O que nós vamos praticar é ahimsa, a não agressividade. Então, porque o corpo emocional, uma pessoa fala alguma coisa ou acontece alguma coisa totalmente fora, que não está te envolvendo, e você já acha que é para você. Você já acha que é com você. Ou que você está incomodando, ou que você foi agredido, ou que não viram você. Isso tudo é rinça, é violência no campo emocional. Você quer a sua Você tem um impulso, uma vontade, você sabe que você pode, mas você não acredita que você pode fazer algo, que você quer ir viajar, qualquer coisa do mundo material que você deseje muito, mas que você não olha para aquilo de verdade e fala, eu vou atrás, eu vou conseguir, mas que você deixa ali escondidinho. Só que dentro de você tem aquele impulso, aquela aspiração, aquele desejo, mas você não está cuidando, você está ignorando. Ignorar é rimsa, é violência. Então, vamos começar, né? Aí a gente só está no primeiro movimento aqui, trazendo um pouquinho e só sustentando essa visão sempre que qualquer passo do yoga vai do denso ao sutil. Então, continuando aqui na onde nós estávamos, nesse contexto, então, observando que a rimsa é uma atitude e um tipo de comportamento em relação a todas as criaturas vivas. Voltando aqui, só para resgatar tudo isso que eu disse e fechar essa frase na relação com todas as criaturas vivas, né? Porque eu falei só da nossa, da, de ahimsa com a gente mesmo, e falei um pouquinho, né, com o ser humano, das relações, mas é com tudo que é vivo. E aí eu pergunto para você, o que que é vivo? Os animais são vivos? Ótimo, todo mundo concorda, são. Animais são vivos. A natureza, as plantas são vivas? São vivas. Toda a floresta, a mata, é vivo. Os peixes são vivos? São vivos. Todos os contextos, que mais que a gente pode citar, né? Então, tudo que envolve a nossa vida, além do ser humano, mas que tem vida, a Tanjali traz a não violência para esses seres também.
E uma das coisas, né, fundamentais aqui, que é um ponto valioso sempre para a gente trazer, e principalmente para quem pratica yoga, não tem como não falar, é sobre a alimentação. Como será que essa carne chega no prato de milhões e milhões de pessoas, né? Essa carne que às vezes as pessoas que nem tem sabor muito, mas põe temperos diversos, faz de um jeito, aí cria um sabor diferente, né? Seja o frango, seja o peixe, seja a, a vaca, o porco, e seja também o leite, né? Os laticínios todos, como que elas chegam no nosso prato? Né? Será que elas chegam de uma forma harmônica? A vaquinha feliz, né? A galinha feliz, ou ela chega, para a maioria das pessoas, de uma forma extremamente agressiva? Isso é expansão da consciência. A gente consegue reconhecer, né? Aí, a gente indo um pouquinho mais na alimentação, que teria é um tema gigante, né? A gente tem um módulo que a gente fala sobre alimentação, né? Para trazer a alimentação consciente, porque a alimentação consciente, além de si própria, além do seu próprio corpo, daquilo que você está fazendo pelo seu corpo, você está fazendo pela a vida daquele ser vivo e também em cadeia, expansão da consciência, abriu a visão para o planeta, para a natureza, porque uma coisa está totalmente conectada com a outra. Então, quando eu como, aquilo que eu alimento aqui no meu presente, no meu prato, na minha mesa, tem um percurso para ele chegar até aqui, como ele foi feito, como ele foi produzido, por onde ele passou, tem essa repercussão, né? E o yogi, quem pratica yoga, vai atrás da verdade. Yoga é verdade. Yoga é o caminho da verdade. Então, naturalmente, essa expansão da visão reconhece que existe agressão ao ser vivo e existe agressão ao meio ambiente. Porque esse ser vivo, que até ontem era vivo e hoje e a gente come, não, a gente não. Eu, graças a Deus, eu tenho 30, não, faz 30 anos que eu não como. Então, esse caminho, né, dessa carne que chega, desse alimento que chega até o nosso prato, que vem de um lugar que interfere no meio ambiente, porque hoje um dos maiores índices de desmatamento é da agropecuária, né, é da questão do gado, do animal, e além disso, ela repercute também na fome das pessoas no planeta. Então, é uma coisa em cadeia, né? Então, uma coisa é você perceber que uma coisa cresce e vai crescendo até chegar lá na ponta. Então, hoje a gente está falando muito da situação climática do planeta, né? E como que a gente pode falar, reclamar, se a gente continua comendo carne? E agora, hein, Lili? Como é que é? Né? Coisas assim que acontecem. Mas o que acontece que é maravilhoso no caminho do yoga é que é o caminhar, é o percurso. Isso que é gostoso. Cada conhecimento que chega, cada passo na expansão dessa consciência, ela vai sim alterar as nossas ações. Porque é para isso, ressignificação. Ela vai sim alterar nosso posicionamento no mundo. E para isso é necessário que vá havendo ajustes internos para que esse processo possa ser com muita alegria, possa ser com muita beleza e não com sofrimento. Tudo bem, tá? A gente passa por sofrimentos, né? Lembra do apego, do ego, a gente vai passar por eles, mas o yoga nos oferece condições e estruturas para passar rapidinho e ir naquilo que nos interessa. E aqui hoje, a rimsa, a não violência. Continuando aqui, então, agora, com esse olhar de que cada atitude tem uma repercussão, né, no todo e no maior. Então,
Isso tudo que eu falei, né, já traz essa ilustração desse slide agora, né, de que a verdade, a verdadeira força de Ahimsa nasce da força interior. Não existe como você se propor a viver a Ahimsa se não for através da fonte que habita dentro de você. E essa fonte ser firme e falar, eu quero viver isso, eu tenho esse propósito, é isso que eu vou praticar. E eu vou olhar para todos os lugares e vou reconhecer. É a força que nos impulsiona e não o medo. Porque muitas vezes as pessoas confundem a, a, a não agressividade com o medo. Muitas vezes a pessoa vê situações que não concordam, situações muito ruins acontecendo externamente e não interferem, porque tem medo. E não porque elas estão pregando a não violência. Porque muitas vezes esse posicionamento objetivo e claro é necessário na nossa vida. Muitas e muitas vezes. Então, a gente vai observando esse lugar. E para que haja essa ação da não violência, que é a vida toda para a nossa prática, né? Os yamas e niyamas e tudo no yoga, enquanto a gente estiver vivo, a gente está nesse percurso praticando e usando essas ferramentas todas maravilhosas, né? Que chegaram até nós, esse tesouro milenar. Então, pureza no pensamento, que é aquilo que nós trouxemos dos aspectos mentais, que naturalmente vai interferir na nossa fala. Então, como é que a minha fala chega no outro? Através da agressividade? Será que eu falo com mais compassividade? Ou eu vou cuidando também? Porque às vezes a gente tem tendências naturais, né? Lembra que são naturais, o nosso ser. Então, às vezes, nós temos tendências naturais. E no jogo, mais uma vez, no jogo da vida, no jogo de Lila, nesse tabuleiro que é a vida, nós observamos essas propensões e vamos cuidando no passo a passo para lapidar, né? Então, os yamas e niyamas é uma lapidação dessa nossa estrutura natural, dessa nossa base estrutural, né? Para que essa nossa base estrutural humana possa vir a ser uma base estrutural divina. E a intenção, né? Que eu já trouxe anteriormente como uma grande força para nos impulsionar, né? Essa intenção. E aí, então, Sri Aurobindo, ele traz, né, essa colocação que eu, só para a gente poder refletir um pouquinho mais, né? Então, para Sri Aurobindo, a rimsa não é apenas uma regra moral, que já é muito, mas um estado de consciência alinhado com a verdade. Olha que lindo que ele traz, né? A rimsa é um estado de consciência alinhado com a verdade, com V maiúsculo, ou seja, com essa verdade que é imutável, com a verdade absoluta, que é essa que a gente enxerga à medida em que a gente expande a consciência, à medida em que a gente caminha nesse lugar de abrir, abertura e recebimento. Então, muitas vezes a ação firme pode ser necessária, mas sempre vinda de um estado de clareza espiritual e não de impulsos destrutivos. Esses impulsos destrutivos estão dentro de nós e repercutem naturalmente fora de nós, já que a gente tem eles aí bem firmados. E aí eu não podia deixar de trazer Mahatma Gandhi, né? Essa imagem está meio ruimzinha, mas Mahatma Gandhi é um grande exemplo de ahimsa, porque a grande força da vida dele, e ele, quando ele começou, né, a entrar na espiritualidade com mais intensidade, ele fez esse grande voto e ele escolheu a ahimsa. E a vida dele inteira foi vivida a partir desse conceito da não violência. Então, tudo que ele fazia, todas as coisas, todas as atitudes e todas as interferências que é lindo saber da vida de Mahatma Gandhi, né?
grande mestre também, aí da Índia, mais um entre tantos, ele traz essa prática e a importância da não violência para todos os seres, em todos os lugares. E aí ele tem essa frase que eu acho ótima, assim, né, para a gente refletir: olho por olho e o mundo ficará cego, né? Porque na nossa, na nossa educação cultural, a gente recebe muitas vezes, né? A gente está acostumado a ter essas reações internas de algo que chega e a gente já volta. Se chega com agressão, a gente volta com agressão. Agora, gente, não sei se vocês já tiveram, mas também lembrando de trazer para o dia a dia, não percam a oportunidade de um dia alguém chegar em você com muita agressividade e você não devolver olho por olho, né? E você devolver amor. A pessoa fica tão desconcertada. No primeiro momento, ela não entende o que está acontecendo. Aí ela continua sendo agressiva e você continua com clareza espiritual, com consciência, firmado na força interior. Você pode estar fervendo lá dentro. Lembra que as mudanças têm dois níveis, né? O nível físico e o nível sutil. Você está fervendo lá dentro, mas você fala: olha a oportunidade de eu praticar. Estou consciente, estou lúcido, estou percebendo que está fervendo dentro de mim, é agora que eu vou praticar. A pessoa continua te agredindo e você respirando fundo, né? Porque a respiração vai ajudar, tá fervendo, vai tremer, nem que extremo. Mas você continua respondendo com tranquilidade, assertividade, porque na maioria das vezes o impulso da agressão, a gente só erra, né, gente? A gente só faz cagada, a gente só fala o que não é para falar, e depois a gente se arrepende. Então a gente segura a onda, respira fundo. Oportunidade de prática, a pessoa traz, você responde, a pessoa traz, você responde, e aí você vai reconhecer um limite, porque muitas vezes a pessoa que tem a agressão, ela não quer saber de outro caminho, ela está tão enraizada naquilo que ela nem vê. Então, se você não responde à agressividade, tá bom, ela vai agredir outro. Ela larga você lá e vai agredir outro, porque você não responde, você não alimentou aquilo que é importante para esse ser viver, né? Para esse, o alimento da agressividade, da agressão. Então, a vida, é isso que quando o Gandhi traz, né, olho por olho, ele traz essa colocação para nós, né? E pode ter outras, com certeza, mas essa é que eu estou trazendo aqui para nossa reflexão de ahimsa, essa colocação de que a agressividade vai vir e está vindo com muita intensidade agora. Nós estamos vivendo num momento da história da humanidade de agressividade, estamos fazendo parte desse contexto. Então, é mais importante a gente ancorar dentro de nós e reconhecer esse lugar dentro de nós de paz, de consciência, de força, principalmente de intuição. Intuição. A intuição é a grande força que nós temos para essa transição, para essa passagem, é a grande força. Então, à medida que essa agressividade chega, a gente se fortalece na força interior, se conecta mais com o universo espiritual, expande mais a consciência e abre o canal de comunicação para essa verdade que é a intuição, que vem através da intuição. E aí a gente devolve para o mundo, a gente devolve a partir desse lugar mais lúcido. E o que será que aconteceria, né? Se a maioria dos seres vivessem essa prática. Por isso que eu digo, pessoal, é tempo de yoga, é tempo de despertar, é tempo, assim, onde você estiver, o que você fizer, qualquer que seja a sua profissão, pratique yoga, estude yoga e, se puder, expanda o yoga. É necessário. Yoga hoje é uma resistência. É uma resistência à nossa consciência, à nossa integridade, ao nosso caminho, à nossa personalidade, à nossa individualidade, a importância de cada um que está aqui nesse momento assumir o seu lugar. E então a gente
Antes eu pedia, né, para as pessoas, falava, ah, vai lá, experimenta um dia. Hoje eu falo, não, vai, quando você vai? Que horas que você vai? Vamos marcar? Vamos, vai então, vamos começar, vamos começar já. Por quê? A gente está, a maioria das pessoas, todos nós, estamos muito envolvidos nesse ritmo frenético e de necessidades, requisições, e deixa a gente para depois, e deixa as coisas para depois. Então, por isso a gente tem que ajudar também a todos a, sabe, se você tem uma amiga, se você tem um amigo que está passando por ansiedade, depressão, e provavelmente você tem, né? Eu não sei, mas pelo que eu estou vendo nas minhas pesquisas, a gente sempre tem, né? Ansiedade, depressão, angústia, tristeza, é, falta de firmeza, falta de convicção. Pega na mão desse amigo, dessa amiga, desse irmão, fala, vamos praticar yoga, vamos praticar. E vai fazer uma prática de yoga, uma prática, uma só. E fala para a pessoa, como você se sentiu? Não, não pergunta para ela assim, o que que ela achou, não. Pergunta para ela, como você se sente agora? Como você se sente agora? É importante que a gente reconheça isso agora. Como eu me sinto? Ah, me sinto mais equilibrado, me sinto mais calmo, me sinto mais feliz, me sinto mais confiante, mais tranquilo. Tá bom, que beleza. Então, vamos manter esse caminho, que não é fazer uma vez, mas é só para a gente apontar que esse lugar existe internamente. Que esse lugar interior de conexão consigo mesmo, de força, de assertividade, de presença, de sim, eu estou aqui e sim, eu estou pronta, existe. Então, a gente pode ajudar, né? Inclusive, essas aulas gratuitas também têm essa intenção, né? A gente poder realmente levar esse conhecimento e falar, existe um lugar interno para se viver melhor, e a partir dele expandir. Então, olho por olho, observamos o mundo e vemos o que que nós queremos e qual lugar que a gente assume, né? Porque daí a grande frase dele que todo mundo conhece, que eu gosto muito, né? Essa, seja a mudança que deseja ver no mundo. Nós temos o hábito de discursar muito o que que a gente quer, a gente tem o hábito de falar mal das coisas que estão acontecendo, mas a partir de nós mesmos não existe nada para mudar. Então, é mentira. Se é mentira, pode ter certeza que um momento vai ter sofrimento. Então, aonde começa essa esse mundo mais justo, esse mundo, essa vida mais harmônica, essa vida mais feliz, essa vida mais saudável? Começa em nós. Então, eu pus algumas reflexões aqui, né, para se você quiser anotar também, assim, para poder levar como reflexão, né, para aí para a vida mesmo, né? O que é agir sem violência? É tudo que a gente acabou de falar também, né? O que é agir sem violência? É poder estar interagindo e não causando, muitas vezes, desconfortos tremendos, desajustes tremendos, seja nas relações, seja nos seres, mas sim de uma forma consciente. Porque a Shirley Robinson tem outra frase que também é muito guia para mim, e eu, né, assopro ela para meus alunos, que é tudo é uma questão de harmonia. Tudo é uma questão de harmonia. E a gente sente isso na música, sente isso na vida, e aí a gente sente isso no nosso yoga, na nossa prática. O que é agir sem violência? É cuidar da harmonização em todos os aspectos da nossa vida. E aí a gente adentra um pouquinho mais para reconhecer o que é agir sem violência, porque a gente vai perceber da onde nasce as nossas ações. Se ela nasce do nosso ego ou se ela nasce da nossa verdade. Aqui também vou dar uma pausa no slide para trazer um pouquinho, né, sobre ego.
Então, se ela nasce do nosso ego, se ela nasce da nossa verdade. Não existe como matar o ego, acabar com o ego, como algumas linhas colocam, algumas pessoas colocam. Não existe isso. Lá na criação, quando a gente vai estudar Samkhya, por exemplo, que é a criação do universo, e Samkhya enumera quais são os primeiros aspectos do universo, e entre eles está Ahankara. Ahankara significa ego. Ahankara é o momento da ilusão da separatividade. É o momento da individualidade ancorar. Então, por exemplo, cada um de nós que estamos aqui tem um Ahankara, que veio lá da criação, em que agora cada um estrutura esse Ahankara, cada um estrutura o seu ego. E mais uma vez, olha, para ele o ego é mutável. Então, quando eu falo a, da onde nasce a minha ação, no nosso decorrer da vida, né, da nossa criação, da nossa cultura, da nossa educação, tudo que a gente vive faz com que nesse campo fértil interno que temos, essas sementes nos levam a acreditar muitas vezes em estruturas erradas sobre o nosso ego. Porque hoje a gente tem um ego muito exacerbado, um ego aquele que aparece, que fala muito, que é isso, que quer ser o melhor, que quer tal. Ou a gente tem um ego que é do outro lado, contrário, que também é desequilíbrio, né? Que é aquele que não fala nada, não quer aparecer, não quero conversar, não tenho amigos, não me envolvo, ninguém me chama, eu não tenho nada para dizer, né? Então, essas duas polaridades, elas são desarmônicas. Onde é que o ego encontra a harmonia? No momento em que ele está no centro. Nem lá e nem do outro lado, no centro. E esse ego é necessário para cada um de nós viver nesse universo em que a gente está vivendo. É necessário que nesse percurso, essa estrutura que me impulsiona a criar as coisas, a fazer a minha vida, a ter desejos, a querer elaborar as minhas ideias e realizá-las, esse impulso que me leva, essa vontade que eu tenho de estudar. A vontade de estudar é da alma, daí é outro ponto. Mas o ego também quer, de repente, o ego só quer ser professor de yoga. O ego quer ser professor de yoga, quer sonha com todas as características do que é ser professora do yoga. Então, o ego, ele tem a capacidade e a necessidade de existir, porque no contexto social e cultural que nós vivemos, é ele que vai criando as ações do nosso caminho. É ele que que seria, né, nesse percurso, ao invés do ego ser o dominador, que essa é a pergunta, de onde nasce o ego? Da onde nasce a ação? Se nasce do ego, ele nasce com imposições, ele nasce com interesses pessoais, ele nasce a partir da separatividade. Mas a gente pode ter um ego que está muito centrado e sabe muito bem a posição que tem, e esse ego, ao invés de ele cultivar a separatividade, ele vai cultivar a união. Esse ego, em vez de ficar preocupado com o que os outros falam, com que as coisas, como que as coisas acontecem, qual é o retorno, se a pessoa gosta, se não gosta, esse ego vai fazer porque tem que fazer, porque é uma necessidade de manifestação de quem é você dentro dessa realidade, como a gente falou, dentro dessa verdade relativa. Então, o ego é necessário, mas a lapidação, o cuidado é todo o caminho do yoga, né? Que é essa lapidação daquele brilhante que vai cuidando dessas facetas. Então, quando as minhas ações nascem a partir do meu ego, mesmo que eu não tenha voz agressiva, que eu não tenha força de falar, que eu não seja no tom da voz
mas internamente eu ajo com a maior calma, com a maior tranquilidade, usando as palavras certas, mas meu interesse é próprio, é para mim, é só aquilo específico. A pessoa vai, eu vou causar algum dano. Isso é violência. Quando eu percebo que eu sei, é porque a consciência expande, a gente vai vendo que aquela minha ação prejudica outra pessoa. E mesmo assim eu faço, então é por esse caminho que a gente investiga, sabendo que não tem como liquidar o ego, mas tem como lapidar o ego. E lapidar o ego, que é todo o percurso do yoga, lapidar o ego é segurar as rédeas do pensamento e das emoções, diminuir esse fluxo intenso da cavalgada, para que nessa calma dessas rédeas presas, nós possamos escutar a manifestação da nossa alma, da nossa essência de Divatman em nós, e a partir dessa escuta da verdade, com V maiúsculo, poder então usar as rédeas de um modo mais harmônico e poder cavalgar, né? O ego segurando as rédeas dessa cavalgada, ouvindo as conduções desse lugar maior. E aí entra a intuição. Ficou claro nessa analogia? Bom, muito bom. Então, seguindo nessa reflexão, a outra pergunta é: reajo com medo ou com consciência? Também, para que nós possamos observar esse lugar de a minha reação de agressividade, a minha luta, ela vem porque eu tenho medo de não ser reconhecido, eu tenho medo que a minha ideia seja revidada, eu tenho medo de vários tipos de medo, ou eu ajo a partir de uma lucidez, de uma lucidez, né? Muitas vezes nós temos que ter essa atitude objetiva numa determinada situação para que possamos então seguir à frente. Opa, então aqui seguindo. Então, aqui algumas relações, assim, né, algumas respostas para a gente refletir, se quiser tirar uma fotinho, que isso eu acho que vale também reflexão, é um pouco de tudo que eu já falei, mas eu peguei alguns tópicos, assim, né, então, a não violência, ela envolve a não violência física e moral, né, então, se eu agrido uma pessoa também, e animais, etc., ter as palavras e intenções pacíficas, ou seja, de harmonizar o ambiente. Autocompaixão e respeito próprio é muito importante dentro desse caminho para cultivar esse lugar de amor consigo mesmo. Consciência alimentar, já falamos um pouco, né? E, consequentemente, ação consciente no mundo, sabendo que todas as ações que nós temos aqui, seja um passo, seja um pensamento, fala, gesto, vai repercutir nessa rede toda que estamos envolvidos, que se chama mundo, cosmos, universo. Harmonizar os relacionamentos, né? As harmonias no relacionamento é um lugar, um campo muito poderoso para praticar a rimsa, e principalmente a rimsa consigo mesma, a rimsa na sua mente, definindo padrões, reconhecendo padrões e alterando padrões. E se ocorre essa transformação interior, naturalmente ela vira coletiva. Então, observar intensamente, eu comigo mesmo. O que que eu faço comigo, o que que eu faço com o meu corpo, o que que eu faço com a minha mente, o que que eu faço com meus pensamentos, com as coisas que eu aspiro, como eu me manifesto, como que eu cuido de mim, qual é o meu interesse, o meu envolvimento por mim mesmo, cultivando a rinça. Aí expando um pouquinho, eu e o outro, eu e o outro. Eu e a minha família, eu e os meus relacionamentos, eu e o meu trabalho, não o meu trabalho, mas as pessoas que estão no meu trabalho,
as pessoas que fazem parte da minha família, as pessoas que fazem parte da minha cidade, os meus vizinhos, as pessoas que eu não conheço, que fazem parte aí do meu percurso, como é? Vamos cultivar a não violência. A não violência não é não fazer o mal, mas é cultivar o bem, cultivar a harmonia. Expande um pouquinho mais a visão, expande um pouquinho mais yoga na vida. Yoga, eu e a natureza, eu e a natureza. Ahimsa, eu e a natureza. Eu e as árvores, eu e a praia, eu e as águas, eu e o sol, eu e os bichinhos, eu e tudo que compõe essa beleza que é a mãe natureza, esse planeta, né? A gente poderia colocar também eu e esse planeta. Aí eu e tudo entrando, eu e esse planeta, eu e esse cosmos, eu e esse momento, eu e essa humanidade, eu e essa força maior. Então, nesse passo a passo, do pequeno ao maior, caminhando para esse trabalho de harmonização. E agora, sim, para fechar mesmo, né, trazendo com muita clareza o que é o contrário, né? O que é rimsa, a gente já sabe, a rimsa. Então, a rimsa é amor, é o amor. É o amor que não fere, que acolhe sem exigir, que escuta sem julgar, que se faz presença sem precisar possuir. É o olhar que entende, as mãos que curam, a palavra que acalma, o silêncio que abraça. No coração que a rimsa vive, o amor floresce. E então, assim, trazendo a síntese do que é a rimsa. A rimsa é o cultivo do amor. Então, né, que haja mais amor, que haja mais ahimsa na nossa vida, que possa realmente florescer nesse campo que somos, nesse jardim interno que somos em comunhão com esse jardim externo. Mais amor por amor. Harion, namastê.